recadinhos iniciais. Celulares, por favor, deixem de vibrar ou, se for possível, desliguem para não incomodar durante a nossa palestra. Conversas paralelas também eu peço que evitem para não tirar a atenção de vocês e do palestrante. Tá? Após a palestra, nós teremos os passes. Tá? Então eu peço que vocês fiquem sentados, e um trabalhador da casa vai chamando por fileira para vocês tomarem o passe. Quem não se sentir à vontade de tomar o passe, não tem problema algum. Nós agradecemos e esperamos na próxima semana ou quando a pessoa quiser voltar. Após o passe, quem quiser, nós temos uma conversa fraternal. Então, quem estiver sentindo necessidade de um conselho, de uma palavra e quiser, eu peço que volte para o seu lugar e os trabalhadores vão chamar para essa conversa, esse papinho fraternal. Ali na mesinha embaixo do bebedor nós temos 2 cadernos, um caderno de encarnados e um de desencarnados. Na saída, quem quiser deixar o nome da pessoa encarnada ou da alma do espírito desencarnado, durante a semana nós trabalhamos esse caderno em prol dessas pessoas e desses amigos espirituais. Agora nós vamos fazer uma oração. Antes de começar, eu gostaria de pedir que todos fechem os olhos. Obrigada, Senhor, por mais uma noite de estudo, de palestra. Que cada um que veio até aqui consiga encontrar aquela palavra confortadora. Pedimos a proteção dos anjos, dos amigos espirituais, do que cada um acredita. E temos certeza que sairemos daqui pessoas mais amadas, mais confortadas, pessoas melhores. Obrigada mais uma vez, Senhor. Que assim seja. Bom, antes de anunciar o nosso palestrante, hoje é a abertura da nossa casa. Então eu vou ler umas coisinhas, tá? Que são importantes, porque eu não sei se eu conseguiria falar. Então, se tiver emoção, eu peço que vocês me perdoem, mas eu vou manter a calma. Eu vou contar um pouquinho da história do nosso lar da Guilmar. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos novamente. Hoje é uma noite muito especial para todo mundo. Bom, tudo começou quando eu e uma amiga de mais de 20 anos, a Fran, 2 doidas, essa amiga de jornada, nossos filhos são como irmãos, nossas famílias são misturadas, sempre quando um precisa de uma coisa, o outro está pronto, enfim, somos mais do que irmãs. Há 5 anos, mais ou menos, o meu pai teve um tumor cerebral, tá? E eu fui levá-lo a um centro espírita para ele fazer um tratamento, para ver se ajudava ele não a perder tanto a memória. E após isso, eu e ela começamos a trabalhar e estudar nesse centro, tá? Bom, estudávamos e trabalhávamos nesse centro e, em paralelo, começamos a estudar por conta. Então eu ia na casa dela, ela ia na minha casa, quando não dava a gente estudava online, e assim foi, a gente queria ter conhecimento. Pegamos as obras básicas e começamos, nós duas. Tá? Depois de um tempo nós conhecemos mais um integrante lá nesse centro, que é o Murilo. Ele não está aqui, ele vem mais tarde, porque ele trabalha. Nós o conhecemos e ele também se juntou ao estudo extra. Né? Então, nós trabalhávamos juntos e estudávamos por fora nós 3. Líamos, discutíamos, enfim, muitas coisas, né? Voltadas à doutrina, ao estudo. Os anos foram se passando e a gente sempre nessa busca de conhecimento, né? Do porquê das coisas, estudar outras obras, conhecer. A gente sempre teve muita essa sede, né, de conhecimento. Tá?
E aí fomos para outro centro. Nós três fomos para outro centro. E lá nós conhecemos mais 5, 2, né, como nós. Guto, Vivian, Marcelo, Paulo e Bianca. Esses 5, claro, conhecemos também Carlos, Eva e o senhor também. Mas assim, nós, esses 5, com o tempo, também vieram para o nosso estudo extra. Bom, também tivemos a aquisição da nossa amiga e manicure Nicole. E assim foi formado esse grupo de 9 pessoas. Todas muito especiais. Esse grupo de 9 pessoas forma a base desse centro. Cada um tem sua característica, cada um tem sua personalidade, mas todos têm o mesmo objetivo, o objetivo da união e de ajudar ao próximo. Boa noite, seja bem-vindo, Leandro. Fique à vontade, pode sentar. Esse grupo tem o mesmo objetivo, que é de união e de ajudar ao próximo e de nos tornarmos pessoas melhores. Mas faltava algo. Estudávamos, discutíamos, conversávamos, fomos conhecer outras religiões, várias, tá? Até que um dia eu e Fran estávamos num outro centro e eu estava assistindo a palestra e assim, uma voz veio no meu ouvido. O que vocês procuram tanto? Vocês já têm o centro de vocês. E será lá no salão, onde eu sou o viver e constituir a sua família. E vai se chamar Lar Mandamã. Aí eu fiquei meio assim, falei, caramba, será que eu estou inventando? Será que eu estou ouvindo? A gente nunca sabe, né? Se eu fui inspirada ou se eu estou inventando, imaginando. Enfim, entramos no carro e eu já falei para ela. Falei, ó, aconteceu isso, pronto, acabou a procura, é agora. Aí chegamos para o nosso grupo, dos 7, e falamos, ó, aconteceu isso, chegou a hora que nós vamos abrir, já tem um lugar que vai chamar Paulo. E todos os doidos abraçaram a causa, né? Na verdade, estavam esperando vocês, era o momento certo. E estamos aqui hoje, tá? Abrindo essas portas, dando o melhor de cada um e tentando ajudar o próximo e fazer muita caridade. Estamos muito felizes em poder ter a minha avó Guilmar como exemplo. Ela e meu avô ajudaram a fundar esta vila, que chama Vila Isabel. Acolheram o padre Condolato, tem uma igreja católica, que é a igreja de Santa Isabel, que por sinal é a Santa da Caridade. Minha avó acolheu, cuidou do padre, ajudou a fazer a igreja, enfim, tudo. Acolheu as irmãs. Ela sempre pronta a ajudar qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer classe social e financeira, e de qualquer idade. Curou muitas pessoas, socorreu muitos. E hoje levamos o nome dela, para que possamos passar um pouco de amor, carinho e acolhimento para quem precisa, sejam vivos ou estejam em outro plano. Essa é a nossa missão. Mais do que nunca, eu fico muito feliz em meu tio. Ele é o genro, o único genro da minha avó, casado com a filha mais nova dela, minha tia Fátima. Então eu fico muito feliz. Obrigada, tia. Por coincidência também, hoje é aniversário do meu pai, o filho mais velho da minha avó. Hoje ele faz 84 anos. Ele nasceu neste lugar. Não nesta casa, porque era diferente, mas neste lugar. Então também homenageio ele por tanto amor que ele tem por este bairro e pelas pessoas que moram aqui, que fizeram e fazem parte da vida da nossa família. Ele nunca esquece daqui.
Davi e Isabel. E de ninguém. Lembra o nome de cada um. Agradeço. Bom, eu vou perguntar para a escola de onde surgiu, né? O Lar do Magnumar, para que vocês entendessem que o nosso trabalho é sério. O quanto queremos ajudar e sermos ajudados. Mais uma vez eu agradeço toda a vizinhança que está sempre aqui para nos ajudar também. Quando a gente chega, às vezes quando a gente sai à noite, eles estão aí, nos apoiam. Enfim, muito obrigada a todos, a toda essa equipe e a todos que vieram hoje nessa inauguração. Muito obrigada. Então, vamos lá. Nós vamos dar início à nossa palestra. Hoje foi um pouquinho mais demorada essa apresentação, porque exigia, né? Então, eu vou apresentar a vocês Paulo, trabalhador da casa, uma pessoa que estuda muito, que conhece muito, tá? E ele vai dar uma palestra sobre perdão. Seja bem-vindo. Obrigado, Carla. Boa noite a todos. Boa noite. Vai ser difícil fazer essa palestra sem emocionar, principalmente porque é uma honra poder ser o primeiro palestrante depois do discurso de abertura. Hoje o assunto é sobre o perdão, mas não o perdão que a gente está acostumado a ouvir, que devemos perdoar, e por assim dizer, e porque Cristo perdoou, mas o perdão que a gente pratica a nós mesmos, a forma que a gente se perdoa. Às vezes ela vem por maneiras um pouco diferentes. E eu começo falando do assunto do perdão, falando de um irmão que nasceu 7 anos antes de Jesus Cristo. Seu nome era Yeshua Barrabás. Ele também se chamava Jesus. E ele também era da região ali de Jerusalém. Barrabás era o filho mais velho de 8 filhos. Seu pai era construtor e Barrabás ajudava seu pai a construir casas desde cedo. E numa dessas vezes, Barrabás já aos seus 12 anos, se preparando para ingressar na idade adulta, ajudando seu pai numa construção, Barrabás começou a escutar uma gritaria na rua do lado. E aquele ímpeto, ainda de criança, de curioso, Barrabás foi ver o que estava acontecendo. E ele só pôde ver um homem caído no chão, todo ensanguentado, uma filha segurando ele pelos braços e 2 soldados romanos caminhando. E ele foi perguntar o que aconteceu e os soldados foram importunar a garota, tentaram violentá-la, e o pai, sem espada, sem nada, com as mãos, foi defender. E aparentemente os soldados tiveram o mesmo prazer, matando esse senhor. A partir daquele dia, Barrabás desenvolveu um ódio muito grande pelos soldados romanos, o que fazia que com ele sempre sentisse muito ódio, sempre que visse um soldado. O tempo foi passando, Barrabás, já um homem, mudou-se com a menina para o mesmo vilarejo que ele morava em Jerusalém. O nome dela era Leia. E Leia já não tinha seus pais, eles se apaixonaram e Barrabás desposou ela. No dia da mudança, ele foi ajudá-la a recolher as coisas da sua casa, e quando ele guardava as coisas dela, ele encontrou uma plaquinha de madeira esculpida com pássaros, e nessa plaquinha estava escrito embaixo: faça-os voltar ao ninho. Barrabás leu, não entendeu muito bem e perguntou para Leia se ela sabia o que era aquilo, quem tinha dado aquilo para ela e o que estava escrito. E era muito comum naquela época as mulheres não serem letradas, não saberem ler. E ela disse: quando eu morava na minha cidade, um carpinteiro moço me deu. Ele falou: olha, daqui a pouco você vai casar, então esse aqui é o seu presente de casamento. E ele entregou essa plaquinha para ela. A Barrabás achou a história curiosa, guardou a plaquinha e foi embora. Chegando, eles voltaram a casa juntos e eles colocaram a plaquinha na entrada de casa: faça-os voltar ao ninho. A vida passou
2 anos depois, Barrabás voltando de uma construção, quando ele chegava na rua de casa, um amigo dele, chamado Simão, o segurou pelo braço. Falou: olha, é a Léia, corre. E ele foi para casa correndo e o Simão falou: não, no sinédrio. E Barrabás saiu correndo. Quando ele chegou lá, ele descobriu que 2 soldados tentaram violentar sua esposa. Depois que eles conseguiram, e por muito ela gritar, todos os vizinhos estavam olhando, eles falaram que ela havia se oferecido a eles e a arrastaram até o sinédrio, e ela havia sido condenada ao apedrejamento. Barrabás chegou tarde, com tempo suficiente de pegá-la pelo braço e ouvir o seu último suspiro. Daquele dia em diante, Barrabás jurou vingança a todo soldado romano. Ele passou a andar com um punhal na cinta, esperando só um momento de encontrar um soldado e poder fazer a sua vingança. Até então, Barrabás, ainda construtor, carregava um ódio enorme no seu coração, uma vontade de se vingar. Um dia, na coleta dos impostos, um jovem coletor chamado Zaqueu fazia sua coleta, e Barrabás achava engraçado ver um homem tão pequeno com uma túnica tão grande que fizesse ele parecer muito grande. E esse coletor de impostos estava cercado por alguns soldados. E esses soldados faziam a guarda dele, armado. Barrabás estava na fila para pagar os impostos, até que Simão segura ele pelo braço e fala: cuidado, se controla. Mas um daqueles soldados foi o que violentou a sua esposa. Barrabás fica cego e ele segura o punhal e começa a andar na direção do soldado, sem nem ter ouvido mais o que Simão falava. E quando ele está prestes a apunhalar o soldado que havia violentado a esposa dele, um outro soldado enxerga e empurra Barrabás no chão. Barrabás cai, o punhal cai da sua mão e ele achou que ali era o seu fim. E quando o soldado foi desferir uma espada, aquele seu amigo Simão tira uma espada escondida e o defende. Ele fica impressionado porque Simão sempre pareceu ser um homem pacato, um homem tranquilo. Nunca ele tinha visto Simão empunhar uma espada e estava ali Simão defendendo ele. Simão desarma o soldado, Barrabás pega a espada e mata aquele soldado. E a fúria de Barrabás é infinita naquele momento. E ele passa então a desferir golpes em outros soldados, como se ele sempre tivesse feito aquilo a vida toda. E ele mata mais um, e ele mata o outro. Até que outros soldados ouvem a gritaria e começam a correr em direção ao barulho. Barrabás não sabe o que fazer, Simão agarra ele pelo braço e sai correndo com ele para dentro da cidade. Até que eles chegam num celeiro, já bem longe dali, e se escondem. E Barrabás então começa a entender o que ele fez. Ele tinha assinado sua própria sentença de morte. Então Simão fala para ele: vamos ficar aqui até aí ficar mais claro, deixa a poeira baixar e a gente vai procurar outro lugar para ficar. Barrabás, curioso, fala: mas deixa quando você luta. Ele fala: não é porque você não me viu que eu não sei lutar. Eu faço parte dos zelotes. Os zelotes eram a resistência dos judeus contra o povo romano. Os zelotes se agrupavam, treinavam, especificamente para se reunir em locais que os soldados romanos estivessem, para poder matá-los, como uma forma de retornar o poder ao povo judeu. E ali Barrabás ficou muito surpreso ao perceber que o seu melhor amigo não era quem ele conhecia, era um guerreiro. Passam-se 2 dias eles comendo laranja e coisas que estavam pelo celeiro. E ele então é acordado por Simão e fala: não, a gente precisa ir embora. E Simão leva para as catacumbas, que era o cemitério da cidade, as catacumbas. E Simão fica muito surpreso, Barrabás fica muito surpreso porque ele estava sendo levado para o cemitério. E para ele aquilo é uma coisa assustadora. E ele começa a entrar e dentro de uma das catacumbas, Simão abre a porta e carrega Barrabás
E Simão fica surpreso e com nojo ao mesmo tempo, porque ele está dentro de um lugar que era para estar morto. E ele vê um monte de soldados afiando suas espadas, usando ali de moradia e de esconderijo, porque ninguém se ousaria mexer nas catacumbas dos mortos, nem os soldados romanos. Então, Simão apresenta ele ao líder dos zelotes e a todos os outros soldados. Ninguém mais quer o Barrabás, porque eles iam virar alvo, assim como o Barrabás era. E então Simão explica que ele soube lutar sem nunca ter pego uma espada. Ele conseguiu eliminar 3 soldados romanos. Todos ficam desconfiados, mas começam a tratar de Barrabás e começam a treinar Barrabás. E em pouco tempo, Barrabás ascende a liderança. E ele reúne o próprio grupo de zelotes, passando a fazer ações organizadas, cometendo furtos e assassinatos aos soldados romanos. E o único objetivo de Barrabás até então era a vingança. Ele já nem sabia mais o que ele fazia, ele só sabia que ele tinha que fazer, ele tinha que matar os soldados. E um belo dia, ele nas catacumbas recebe uma visita. Chega um homem explicando que ele tinha uma arma secreta e que essa arma poderia eliminar todo o povo romano e devolver o poder ao povo judeu. E Barrabás fica curioso com a notícia e vai até ele, e esse homem é Judas Iscariotes, falando que ele tem uma arma secreta, que é Jesus de Nazaré. E Barrabás então fala: eu também chamo Jesus. E Judas Iscariotes despreza ele naquele momento, que Jesus, pelo que o Judas conhecia, não era ele. E então Judas Iscariotes explica que ele tem o dom da palavra, e a palavra daquele homem conseguiria mover exércitos contra os romanos. E todos os zelotes, principalmente Barrabás, ficam muito revoltados porque eles queriam armas e não palavras. E então Barrabás manda Judas Iscariotes embora. O tempo passa mais uma vez, e então era dia de oferenda no Sinédrio. Eram vendidos animais no Sinédrio, em modo de oferenda, mas só poderiam ser vendidos os animais considerados perfeitos. E os animais que eram vistos como os perfeitos eram do filho de Caifás. Os bezerros, as vacas, todos os animais do sacrifício só poderiam ser comprados de uma pessoa, pois esses sim eram perfeitos. Até que os zelotes estavam reunidos no pátio, esperando os soldados distraírem para cometer mais uma ação. Quando ele, ao longe, vê Jesus chegando com todos os seus discípulos. E ele fica encantado com aquela visão. Ele não consegue olhar para mais nada e se distrai com a imagem de Jesus passando. E ele, de repente, vê um homem que ele tinha ouvido falar que era muito bom, muito calmo, enérgico, bravo, retirando todos os animais da mão de todos os vendedores e soltando todos os animais. Até que Caifás ouve, vai ver o que está acontecendo. Jesus enriste com o dedo e fala para ele: vocês estão fazendo a casa de meu pai um comércio. Aqui não é comércio. Vocês são mais sujos que a sujeira dos animais. E Barrabás fica encantado com aquelas palavras e ele não consegue mais se mexer. E começa uma confusão. Os soldados reconhecem Barrabás e ele não tem nenhuma reação. Ele é preso ali. E ele ficaria horas ouvindo o que Jesus tinha para falar, porque aquilo para ele trouxe uma esperança de não precisar usar arma para ter atenção e para conseguir romper as correntes do povo romano contra o povo judeu. Ele faz um sinal para os seus comparsas, todos fogem e ele é preso e ele é levado à prisão. Ele fica uma semana apanhando de todos os soldados, até o dia que ele está ali ensanguentado e ele vê Jesus ser trazido, já também bastante debilitado, bastante agredido, e colocado numa prisão ao seu lado. E aquele dia é o dia de Páscoa, e é o dia que o povo judeu tinha por tradição ter um prisioneiro liberto.
Naquele momento, então, Pôncio Pilatos pede que seja levado os prisioneiros até o alto do palanque que ele estava, para que o povo pudesse escolher quem seria solto. E então Pôncio Pilatos fala ao povo: vocês querem que esse homem, um sonhador, um falador, que ainda assim corrompe as leis de César, mas nunca fez mal a ninguém, nunca matou ninguém, seja solto? Ou vocês querem que esse homem, um assassino, um ladrão, que corrompe as leis de César, seja solto? Caifás então grita: soltem Barrabás. E Pôncio Pilatos fica surpreso e pergunta de novo: quem vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás? E Caifás grita: solte Barrabás, pois senão eu mesmo falarei com César que você está corrompendo o povo, levando uma palavra errada ao povo. Solte Barrabás, ou você mesmo será preso por César. Pôncio Pilatos, com medo, diz a fatídica frase: eu não acredito em vocês, mas eu lavo as minhas mãos. E solta Barrabás. Naquele momento ali, Jesus é levado pelos soldados e dirige um olhar a Barrabás. Um olhar. E diz a ele, olhando em seus olhos: faça-os voltar ao ninho. E vai embora. Barrabás fica meio aturdido, meio confuso. E ele sai dali desorientado, e só o único caminho que ele tem na cabeça é as catacumbas. Cansado, surrado, com fome, ele entra lá nas catacumbas, onde ele se escondia e dorme. Desmaia. Ele acorda já no fim da noite, com tudo escuro, escutando um barulho de tempestade muito grande, uns trovões e o chão tremendo. Ele fica assustado, sem entender o que estava acontecendo, sai das catacumbas. E ao sair do cemitério, ele vê um moço ajoelhado chorando. E ele pergunta: não é você um dos seguidores de Jesus? E essa pessoa fala: eu não sei quem é ele, e corre. Barrabás então lembra Jesus e vai andando até onde as cruzes eram colocadas no morro. E ele vê lá longe Maria, com Maria, irmã de Lázaro, e um outro, e José de Arimateia retirando o corpo de Cristo da cruz e levando ele para ser limpo e ser colocado nas catacumbas. Ele chega, a cruz ainda está lá, e ele coloca a mão no sangue e lembra: essa cruz era para ser minha. Eu sou o bandido. Eu fui errado, ele não, ele nunca fez nada. E começa a chover, e aquela chuva limpa aquele sangue da cruz. E Barrabás sente uma mudança interior que ele não sabe explicar. Barrabás então volta às catacumbas, seus colegas já estão todos lá, e ele fala: a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa parar de atacar as pessoas e começar a levar a palavra que Jesus estava levando. E os seus colegas falam: você está louco? Olha o que aconteceu com ele, ele acabou de ser morto pelos romanos. A gente não vai levar a palavra, a gente vai levar a arma. Barrabás então fica muito bravo, pega suas coisas e sai das catacumbas, sem nem olhar para trás. E ele então decide que ele precisa encontrar Maria, que ele precisa pedir perdão para Maria, porque era para ele ter morrido e não Jesus. E ele então passa a procurar Maria. E ele vai até a casa de Lázaro, que era conhecido. Ele bate a porta, ele é recebido por Maria, irmã de Lázaro, se identifica e pede para falar com Lázaro. E ele fica surpreso, porque todo mundo sabia a fama de Barrabás, e Lázaro não dirige um olhar jogador a ele, muito pelo contrário. Lázaro o recebe calorosamente. Ele pergunta onde ele pode encontrar Maria, mãe de Jesus. Lázaro fala: ela está na casa de Pedro. Fica em tal direção. Barrabás se dirige até lá. No caminho,
ele acaba parando na casa de João, para confirmar onde era a casa de Pedro. E João, para sua surpresa, o recebe, pede que ele entre. E ele então fica surpreso, porque ele nunca foi bem tratado por ninguém. E João o recebe na casa dele. Dá de comer e fala, Maria foi à casa de Pedro com ele. Então, Barrabás sai e ele vê o seu amigo Simão se dirigindo e vê um povo começando a se reunir na frente da casa de João. Ele fica meio surpreso e ele pergunta a Tiago, o que está acontecendo? Tiago então diz, vamos escolher o novo 12º discípulo, pois Judas Iscariotes se suicidou. E ele fica meio surpreso com aquilo. E ele fica olhando. E ele avisa, cuidado, aquele é um zelote. E Tiago meio que não entende. O tempo passa, vai ficando mais à noite, a casa fica um tumulto. Passa João ao seu lado, junto com Maria, junto com Tiago, junto com André. E ele começa a gritar para João, cuidado com o zelote. Cuidado com o zelote. E o João entende e entra na casa. Dali a pouco, Pedro aparece na porta e pergunta, alguém gostaria de se candidatar a ser o 12º discípulo de Jesus? Ninguém fala nada. Ele pergunta mais uma vez e Elias levanta a mão e entra. Simão levanta a mão e entra. E João sai à porta e olha para Barrabás e fala, mais alguém gostaria de ser? E Barrabás abaixa os olhos. Todos ficam olhando os olhos. Aparece um clarão na casa, trovões, e some com a mesma velocidade que apareceu. E então Simão sai da casa, olhando com fúria para Barrabás, que estava bem de frente à porta. E Pedro aparece e fala, Elias é o nosso novo discípulo, 12º. Barrabás então senta e espera. Ele acaba adormecendo e não vê Pedro ir embora com Maria. Passa o dia e ele chega até a casa de Pedro. E Pedro olha para ele com desconfiança. Quando abre a porta, ele fala, gostaria de falar com Maria. E Pedro convida a entrar, bem desconfiado. E Maria já o chama, oi meu filho. E ele fala, eu vim pedir perdão à senhora, eu sou Barrabás. Ela fala, eu sei quem é você. E a cruz era para ser minha. Maria fala, a cruz nunca foi sua. E ele começa a observar como todos os discípulos chamam Maria de mãe. Como todos a tratam como mãe, como ela trata todos como filhos. E como ele também passa a receber o mesmo tratamento que todos os outros. Que é hospedada, pode se banhar, ele pode conviver com eles. E ele começa a se sentir incomodado, porque ele virou um hóspede na casa de Pedro e não estava oferecendo nada. Ele então pede para reformar a casa de Pedro, que já estava bastante deteriorada. Com suas habilidades de construtor, ele passa a reformar a casa enquanto ele escuta todo dia histórias de Maria, para que ele pudesse conhecer melhor Jesus. E ela conta que ela viu os milagres muito antes de todos, ela só não podia falar, porque ele pedia. Ela via ele moldar o barro, soprar o barro e ver passarinhos voando. Ele ressuscitar passarinhos mortos, bichos mortos, e ela nunca pôde falar nada, porque ele pedia. E Barrabás então, cada vez mais encantado. E ele passa a observar que os discípulos saem sempre de 2 em 2, voltando às vezes dias depois. Ele então é convidado a sair com Pedro um dia para pregação. Pedro saía para pescar, mas ele nunca mais conseguiu pescar, porque todos queriam saber sobre Jesus. E Pedro passava horas falando e ensinando aquela multidão sentada na beira da praia. Até que um dia, Barrabás já tinha virado parceiro de Pedro nas pregações. Uma pessoa questiona, como era conviver com Jesus? Pedro fala,
Eu tenho muito a falar de Jesus, mas ele foi salvo pelo Mestre, com um olhar. E convida Barrabás que fale. Barrabás nunca tinha falado em público, fica bastante envergonhado. E Pedro faz para ele falar. E ele fala. E ele começa a explicar que foi um olhar, e aquele olhar fez todo aquele ódio, aquela raiva, aquela vontade de matar e ir embora, desaparecer. E que ele queria fazer mais daquilo. Depois desse dia, Barrabás passava a falar com muito mais frequência, juntamente com Pedro. Até que Barrabás decidiu que ele precisaria fazer mais do que só falar. Pedro então fala: existem os essênios. Você pode aprender mais com eles. E os essênios eram um povo também judeu, mas eles eram tidos como místicos, então eles foram afastados e viviam um vilarejo bem mais longe. Os essênios, eles não comiam nenhum tipo de carne, porque eles levavam o mandamento de não matarás a sério. Os essênios não bebiam bebida alcoólica, eles consumiam apenas ervas, sementes, frutas e pão. E Barrabás, em sua jornada, encontra um essênio chamado Efraim. E Efraim, então, o recebe em sua casa, ensina os costumes e começa a entender um pouco do que um essênio faz. Um essênio hoje era um prelúdio do espírito, que ele ia oferecer a palavra de consolo. Naquela época ele tratava as pessoas com ervas, ele usava uma vestimenta mais diferente para ser reconhecido, e ele só ajudava as pessoas. Barrabás então pergunta onde é, e é levado por Efraim com mais alguns garotos para o templo dos essênios, que ficava bem afastado. Barrabás foi mentalizando um templo como ele conhecia em Jerusalém, e quando ele chega lá, ele dá de frente a uma caverna. Ele fica meio incomodado, porque ele imaginou um templo. E ele é levado para dentro. E ele ali era o homem mais velho de todos, porque era muito comum as crianças, até no máximo 12 anos, serem iniciadas a ser um essênio, a ser uma pessoa que fizesse um terapeuta, ele se intitulava. E Barrabás ficou meio assustado e começou a questionar se ele devia ter tomado essa decisão. E vendo todos os garotos ali, ele claramente se sentia no lugar errado. Até que Barrabás perguntou ao mestre, que ensinara a eles o que ele deveria fazer. E o mestre então fala em alto e bom som: vocês todos estão aqui diante da única pessoa que conheceu Jesus. E daquele momento em diante, Barrabás vira o centro das atenções de todos os meninos que queriam saber como era ter conhecido Jesus naquele momento. E ele passa a aprender junto com todos os meninos, e sempre sendo chamado de Jesus também. E era o único lugar que ele era chamado de Jesus. E eles às vezes até se esqueciam que seu nome era Barrabás, porque tanto o chamavam de Jesus. E a todo momento lembravam a todos que ele havia convivido com Jesus. 3 anos depois, já formado, Barrabás então aceita a missão de praticar o que ele havia aprendido e volta a Jerusalém. E ele chega, se apresenta aos soldados, pede uma audiência com Pôncio Pilatos para que ele possa ajudar. Pôncio demora alguns dias para recebê-lo, mas acaba cedendo. E ele fala: eu me converti, hoje eu pratico bem, eu sou um essênio, eu sou um terapeuta e eu quero ajudar os presos. Pôncio fica meio assustado, mas deixa. E ele entra na prisão e ele começa a ajudar com medicamentos, com conversas, com o que hoje a gente conhece como paz. Até que em uma das celas ele encontra Simão, seu ex-colega, seu ex-líder. Simão está completamente debilitado e Barrabás identifica que o tempo de Simão é curto se não for tratado. Ele pede então que Pôncio o liberte, porque se ele pode mudar, o seu amigo também pode. Pôncio recusa, mas deixa que ele continue tratando, e que se o amigo dele ficar bom, pode ir embora com ele. E Simão acha que Barrabás inventou um plano mirabolante, um plano infalível, para resgatar ele da prisão.
e Barrabás mostra para ele que o plano que ele tem não é de liberar ele daquela prisão. Simão, muito ferido, não aguenta e acaba indo embora. Barrabás, já com mais de 50 anos, conseguindo chegar ao fim, toda vez se questionava quem que ele deveria fazer voltar ao ninho. E ele nunca teve essa resposta. Um dia, já bem mais velho, ele volta ao tempo dos deceios e ele escuta uma voz feminina que não era comum lá dentro, o chamando: Jesus, Jesus. E ele olha, Maria está com João. E ela fala: tudo bem, Jesus? Ela o abraça. E ele mais uma vez pede perdão a ela. E ela diz que ela não deveria perdoar ele. Ele tinha que se perdoar, porque ele há muito tempo tinha se tornado o 13º discípulo. Barrabás passa o resto dos seus dias ensinando os garotos e ainda assim sendo tido por todos ali como o único que tinha conhecido Jesus. E o quanto um olhar mudou toda a sua vida. E precisou que ele chegasse próximo do fim para se perdoar. Porque todos os que conviviam com Jesus já o tinham perdoado. E a mensagem que fica dessa psicografia, que está no livro Eu, Barrabás, é de que não importa o quanto você tenha sido ruim, o quanto mal você tenha feito, basta um olhar com sinceridade nos olhos de Jesus para que a gente seja perdoado por Ele. Mas precisa de muito trabalho para que a gente consiga se perdoar. Não esperem tanto tempo assim para que vocês possam se perdoar das coisas que fizeram. Todo mundo aqui fez bastante coisa errada. E não é errado a gente se perdoar. É errado a gente continuar fazendo errado. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade.